Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade, o André, a liderança dessa igreja, que Deus abençoe. E o André falando aqui um pouco a respeito da vida dele, eu não consegui segurar as lágrimas, porque a gente, quando conhece o passado da pessoa e a gente vê a transformação, a gente vê que o Senhor, Ele ainda liberta. O Senhor, Ele ainda transforma. Ele faz a prostituta se tornar uma mulher santa. Ele faz o traficante ser um homem de Deus. Ele ainda liberta. E quem conhece o André antes e vê ele hoje, vê que realmente o Senhor fez uma transformação na vida desse menino. E eu louvo a Deus pela vida dele. Quando eu vi ele, a primeira vez depois que ele aceitou a Jesus, eu estava no ciclo de oração. Quando eu vi, eu disse: mãe, como o André está diferente. Porque a partir do momento que a pessoa aceita Cristo, o brilho é diferente. A pessoa passa Deus. Aonde a pessoa chega, a gente vê o brilho do Espírito Santo. E eu já quero dizer para você nessa noite: eu não sei por quem você ora, eu não sei por quem você clama, mas existe um Deus que liberta vidas. Existe um Deus que transforma o homem. Aleluia, Jesus. E tem hora em nossas vidas que a gente quer desistir de tudo, né? Mas o Senhor é que nos dá força todo dia para a gente continuar na caminhada. Quantas das vezes a gente quer parar de fazer a obra, de pregar, de louvar, mas o Senhor vai e vem nos dar uma injeção de ânimo para a gente continuar na sua caminhada. Aleluia. O Senhor me direcionou uma palavra. Hoje é culto de missão. E foi lá em Lucas, capítulo 5, versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Só esses dois versículos. Eu não sei de onde você parou. Eu não sei aonde foi que você estacionou o seu ministério, aquilo que você fazia que você não faz mais. Eu não sei de onde foi. Mas nessa noite o Senhor vai fazer você voltar ao mar alto e lançar as redes novamente. Porque o seu lugar não é exatamente sentado numa cadeira. Não é assim que Deus lhe quer, não. Ele quer de pé, com a cabeça erguida, marchando, olhando para o alvo, fazendo a obra dele. Aleluia. Essa passagem é muito conhecida. Que o Senhor, Ele estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão acompanhava Jesus. Porque aonde tem vida, aonde tem milagre, aonde tem poder de Deus, há uma multidão que segue. E o povo seguia Jesus. E ele estava naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que ele viu 2 barcos junto àquela praia. Só que quando ele viu, tinha um homem lavando as redes. E quem era esse homem? Simão. Ele estava lavando as redes. Simão era pescador de peixe. Só que naquele dia, ele voltou da pesca e estava lavando as redes. E o que é lavar as redes? É depois de um trabalho limpar, guardar. E eu imagino como ele estava naquele dia. Porque os peixes, eles subiam à noite. E ele sabia onde estava. Só que naquele dia ele não conseguiu nada. Só que tem coisas que acontecem nas nossas vidas, que a gente não entende o porquê que está dando errado. O porquê que a porta fechou. O porquê o não bem grande de Deus. A gente não entende. Naquele dia,
Era um dia mau diante dos homens. Ao olhar humano, foi um dia ruim. Porque quando as coisas dão errado em nossas vidas, a gente vê, está tudo errado em minha vida. Só que tem coisas que é preciso acontecer para o extraordinário de Deus ser realizado em nossas vidas. E naquele dia foi desse jeito. Simão foi, não pegou nada, voltou e lavou suas redes. E quando ele lava as suas redes, a Bíblia diz que Jesus pede o barco dele emprestado. Me empresta o teu barco. Começou a ensinar. E quando ele termina de ensinar aquela multidão, ele diz assim: ei, faz o seguinte, volta lá, lança novamente as redes lá naquele lugar, volta. E ele disse: mestre, a gente tentou a noite inteira, não pegamos nada, mas pela tua palavra eu irei. Pela tua palavra eu vou lançar novamente as redes. Porque quando ele manda, ele se responsabiliza. Quando ele manda, alguma coisa vai acontecer. E Jesus disse: vai. E ele disse: eu vou. Eu tentei, não consegui, mas se o Senhor está mandando, eu vou. Ele colocou a fé dele em ação. Quantas das vezes o Senhor pede algo e a gente fica com medo? Só que Ele quer ver a nossa fé. Você precisa ver para crer que Ele faz. Não precisa você ver o que está acontecendo no mundo espiritual para crer que Ele está operando. Você só tem que crer. Só creia. Creia, porque algo está sendo realizado no mundo espiritual. O olhar humano não vê, o olhar humano não enxerga, mas com o olhar espiritual é totalmente diferente. E a Bíblia vai dizer que ele foi. E quando ele vai, ele pega tanto peixe, que ele precisa chamar os companheiros. Ei, vem cá, ajuda, porque está quebrando aqui o barco. Vem. Quando o extraordinário de Deus acontecer, você vai ter para espalhar, você vai ter para ajudar, você vai ter para estender as mãos. E ele voltou. Quando ele volta, que ele se prostra diante de Jesus Cristo. Ele se prostra reconhecendo que Jesus era um mestre, que ele tinha poder. E ele reconheceu que era pecador. Jesus olha para ele e diz assim: Simão, não temas. Porque a partir de hoje, tu não será mais pescador de peixe, mas será pescadores de almas, de vidas. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Ei, Ele te separou para uma obra especial. Ele te chamou. Então segue o Mestre e faz a vontade dEle. A Bíblia diz que ele se levantou, largou tudo e seguiu. Eu quero lhe perguntar: Jesus lhe chamou para quê? Qual é o teu chamado? É para pregar? Pois prega. É para louvar? Pois louva. É para sair nas ruas? Pois sai. Simão não pensou duas vezes. Ele não cochiou: eu vou, não vou, eu vou, não. Ele só foi determinado em seguir um mestre. Jeremias, ele foi chamado para quê? Para ser profeta de Deus, para falar sobre arrependimento, para o povo se arrepender dos pecados e se converter ao Senhor.
Moisés foi chamado para quê? Para libertar o povo do Egito. Davi foi chamado para ser rei no lugar de Saul, porque Saul fez as coisas erradas. E Samuel foi chamado para ser juiz, para ser profeta, para ser sacerdote. E eu pergunto a você, ele te chamou para quê? Qual é o teu chamado? E Jesus chamou os discípulos. E o que foi que ele disse para os discípulos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, tocarão em pessoas e pessoas serão curadas. Você tem cumprido o seu chamado. Ele tem lhe chamado para uma obra específica. E você tem se levantado para cumprir o chamado. Quantas almas precisa ouvir a nossa voz? Como André falou aqui. Aquele homem disse que precisa só de uma pessoa. Porque nem todo mundo consegue. Nem todo mundo tem força de ir sozinho. Você tem ido ajudar quem precisa. Você tem se levantado como profeta de Deus, como homem e mulher de Deus, para levantar a vida de alguém. Ou você tem ficado sentado, esperando a pessoa vir até você. Se levante do seu canto e vá fazer o que o Senhor mandou. Quantas das vezes a gente quer parar por conta das lutas, por conta das tribulações, mas o que foi que ele disse? Eu venci o mundo. No mundo você vai ter tribulação, no mundo você vai ter luta, mas eu venci. Então não precisa você temer. Então não precisa você se envergonhar. Deus, ele só quer um posicionamento meu e seu para fazer a vontade dele. Quantas pessoas têm vergonha de sair às ruas para pregar o evangelho? Quantas pessoas têm vergonha de ir até uma pessoa para entregar um panfleto? Quantas pessoas têm vergonha de dizer assim: Jesus te ama? Só que o Jesus te ama que você fala pode transformar uma vida. O abraço que você dá pode mudar a vida da pessoa. A gente vive num mundo hoje que as pessoas têm depressão, que as pessoas querem se matar. E um abraço nosso em uma pessoa dessa pode fazer com que aquela pessoa mude de ideia. Pode fazer com que aquela pessoa, no lugar de se matar, venha para a igreja buscar Jesus. Como André falou que ele estava em casa, sentia um vazio. E realmente, vazio só se preenche com a presença do Eterno. A gente pensa que festa vai preencher, droga vai preencher, bebida vai preencher, mas só o que preenche o vazio que há dentro de você é a presença de Jesus, é a palavra de Deus. Eu vim aqui nessa noite para falar para você que nós servimos a um Deus que cura, que liberta, que transforma, que batiza, que salva e leva para o céu. E a bebida não vai fazer isso. A droga não vai fazer isso. A prostituição não vai fazer isso. Você não terá paz. Só que quando Jesus chega, Ele chega para fazer a diferença. E aonde Ele está, algo extraordinário acontece. E eu tenho certeza
como o André falou aqui, já foi falado que teve um culto ontem, que pessoas aceitaram a Jesus. E a coisa mais linda é quando a gente vê um pecador se rendendo aos pés de Jesus Cristo, reconhecendo que só Ele pode salvar, que só Ele pode mudar a vida e que só Ele pode preencher o vazio. Jesus lhe chamou para fazer o quê? Qual foi a obra que Ele entregou nas suas mãos? Jesus chamou Simão, Mateus, Tadeu, Tomé e os outros discípulos. Cada um tinha sua vida. Pescador de peixe, outro era cobrador de impostos. Mas eles largaram tudo para seguir a Jesus. Irmã Patrícia, você está querendo dizer que eu tenho que largar tudo para fazer a vontade dele? Eu tenho que largar o meu emprego? Eu tenho que abandonar a minha esposa? É isso? Não. Não é isso que eu quero dizer. É você renunciar à sua vontade. É você renunciar ao seu eu. É você renunciar ao seu orgulho. É você renunciar à sua vontade e fazer a vontade dele. É Jesus dizendo assim: vem pra cá. E você: não, eu vou pra cá. Renuncia. Cada um de nós sabemos o que temos que renunciar. Eu sei o que eu tenho que renunciar na minha vida. Você sabe o que tem que renunciar na sua vida. E como eu costumo dizer, Jesus, ele é educado. Ele tem classe. Ele não chega invadindo, não. Ele não chega derrubando a porta, não. Ele chega assim, ó: deixa eu entrar. Deixa eu fazer. Deixa eu operar na tua vida. Ele chega batendo. Ele pede licença. Ele não vai chegar invadindo a sua casa, não. O inimigo, se tiver uma brecha, ele invade. Mas Jesus não é assim. Ele chega com aquele jeitinho dele manso, lindo, porque ele sabe como pegar um filho no colo. Ele sabe como consolar. Ele sabe como ensinar um filho. E eu pergunto a você: ele tem lhe chamado para fazer o quê? Ele tem lhe chamado para você ir aonde? E quantas das vezes você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade? Só que quando a gente deixa fazer a vontade dele para fazer a nossa, a gente quebra a cara. A gente fica assim: oh, por que eu não fui? Oh, por que eu não fui lá fazer o que o Senhor mandou? Oh, por que eu deixei de ir? Aí a gente fica com a mente pesada, com consciência pesada, porque não foi. Só que nessa noite eu digo para você: renuncie à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Se levante para fazer aquilo que o Senhor mandou. Vá onde Ele enviar você. E não temas diante do homem. Não tenha medo do que vão falar ou pensar ao seu respeito. Podem dizer: ah, tá louca agora. Depois que ficou crente, ficou doido. Deixa falarem o que quiserem. Quantas das vezes a gente escuta palavras que machucam o nosso coração? A gente escuta uma palavra que dói a nossa alma, que a gente fica até pensando: Senhor, será que realmente eu sou isso que estão falando? Será, Senhor, que realmente eu sou isso que essa pessoa disse?
Só que isso é coisa do inimigo. Para quê? Para te paralisar, para me paralisar. Mas que hoje, em nome de Jesus, toda palavra de maldição, toda palavra contrária, toda palavra vinda do inimigo, caia por terra em nome de Jesus. Que não desça para o seu coração. Porque o que o diabo quer nos paralisar para nós não fazermos a obra dele. A vontade dele é parar a igreja, mas não vai parar, porque ainda há crente que ora, ainda há crente que busca, ainda há uma igreja que intercede pela obra de Deus. E a gente tem que estar andando com duas coisas: a vigilância e oração. Vigilância e oração. Não é só orar e nem é só vigiar. Tem que ser os dois juntos. Porque se eu não vigiar, o inimigo vai lançar coisas e eu vou pegar. Então a gente tem que estar andando com esses dois pilares na nossa vida: a oração, a vigilância. E para fazer a obra de Deus, e para fazer a obra de Deus não é de qualquer forma. Para fazer a obra de Deus não é de qualquer jeito. Como é que eu tenho que fazer, Patrícia, a obra de Deus? Primeiro, dentro do meu coração eu tenho que ter sede e desejo pela obra dele. Eu tenho que ter uma vida de santidade. Eu tenho que ter uma vida de compromisso com o Senhor. Eu tenho que ter uma vida de andar bem direitinho na presença dele. Eu tenho que andar conforme a palavra me ensina. Eu tenho que andar como ele quer que eu ande. Não é fácil você fazer a obra de Deus. Não é fácil você se levantar e ir aonde Deus mandar. Não é fácil você cumprir o chamado, não é. Mas se você colocar dentro do seu coração a determinação de fazer, ele vai te dar estratégia, ele vai te dar as ferramentas, ele vai te dar força, ele vai te dar estrutura, ele vai te dar sabedoria, e você vai conseguir fazer. Pode se levantar o inferno que for contra a sua vida. Podem lhe caluniar, podem apontar o dedo, podem dizer: eu vou parar esse daí. Não vai conseguir, está repreendido. Vai conseguir sim, você vai avançar. É tão lindo quando a gente vê a igreja na rua, anunciando o evangelho, falando que Jesus vai voltar, falando que ele vai vir buscar a sua igreja. Só que uma igreja não vai subir de qualquer jeito, não. Ele vai vir buscar uma igreja separada, remida, lavada e santificada. Pedro, ele largou tudo que vivia para seguir ao mestre. Mateus deixou lá a sua vida e foi seguir ao mestre. Se você não pode ir para fora anunciar, se você não pode largar tudo que você tem para ir para fora anunciar a Cristo, pois faça onde você mora, porque existe muita gente precisando ouvir falar de Jesus Cristo nesse lugar. Se não pode ir para fora, pode fazer dentro. E eu tenho certeza que essa igreja está fazendo, pelo que eu já escutei, pelo que eu já vi. A gente vê pessoas nas ruas anunciando, falando de Jesus. E missão é isso.
Missão é eu me levantar, eu ter disposição para fazer a vontade de Deus. É eu ter determinação de ir aonde o Senhor mandar eu ir. E eu gostaria de dizer para aquele rapaz ali de branco: como é o teu nome? Alan. Tu me conhece? Nem eu te conheço. Eu nunca vi ninguém nessa igreja. Só o André e a esposa dele. E a minha mãe, né? É minha amiga. Quando eu cheguei aqui, que eu sentei, eu não gosto muito de sentar em púlpito, porque eu fico encabulada, eu gosto de sentar assim, embaixo. Mas eu sentei aqui. E o Senhor me direcionou até você. Quando eu te olhei, o Senhor disse assim: ó, Patrícia, eu quero fazer dele um pregador da minha palavra, com autoridade e com unção. Ele vai derramar sobre a tua vida algo que aqui não tem sobre a tua vida. Só que ele quer uma coisa: renúncia. Ele quer renúncia. Eu nunca te vi. Ele quer que tu renuncie. Renuncia. Renuncia. Renuncia para fazer a obra dele. Porque ele vai fazer acontecer algo na tua vida que as pessoas vão olhar e vão dizer: ele não, eu não acredito. Aí você vai dizer: sou eu. Jesus me libertou. Jesus me transformou. Vai vir uma transformação de Deus sobre a tua vida. Vai vir uma transformação de Deus sobre a tua vida. Pode prestar atenção. Deus vai transformar a vida dele de uma forma extraordinária. Você não estava no lugar errado. Você não estava na hora errada. Você estava no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra do Eterno. E vai ser um grande pregador da palavra do Senhor, com autoridade e unção. 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 Ele vai derramar sobre a tua vida uma unção extraordinária. E eu disse para Deus: eu não vou falar não, Senhor. Senhor, vai. Vai. Vai, porque ele precisa ouvir. Como você queria ouvir a voz de Deus? Você queria ouvir a voz dele. E hoje ele está falando diretamente contigo. Eu vou fazer algo extraordinário na sua vida. E a esposa do André? É a tua esposa, né? A que está com o bebezinho. Antes do irmão ir, o Senhor fazia sentir como se o inimigo quisesse te puxar, arrastar para o lado dele. Eu vou fazer ela retroceder. Eu vou fazer ela voltar. Eu vou fazer ela voltar. Não era avançar. O que o inimigo queria fazer na tua vida era retroceder. E eu disse: não, Jesus. Aí o Senhor disse: o inimigo quer que ela retroceda, quer que ela volte, quer que ela pare. Mas só que hoje o Senhor, Ele diz para você: não vai parar. A obra ainda vai ser grande. O reboliço vai ser grande na tua vida. Ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita coisa para eu fazer na tua vida. Vou eu realizar sim. Quem disse que a obra parou? Quem disse que o projeto paralisou? Quem disse que a promessa não vai se cumprir? Eu vou fazer a promessa se cumprir na tua vida. O que Deus tem para fazer é uma
um projeto entre vocês, de através da vida de vocês, pessoas serem resgatadas, famílias serem restituídas, pessoas serem levantadas do lamaçal do pecado, pessoas serem resgatadas do lamaçal do pecado, lá no inferno mesmo, assim naquela posição que o povo diz, não, isso aí nunca vai sair dessa posição. É isso que Deus quer fazer na vida de vocês. Só que como o inimigo, ele sabe que Deus vai fazer, ele já está colocando o pezinho dele. Mas hoje o pé de Satanás vai sair do meio de vocês, e a obra vai ser realizada, e o mover vai ser realizado, e toda palavra contrária hoje caia por terra, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Fica de pé, igreja. Georgia, vem aqui, Georgia. Aleluia. A gente vai louvar esse hino. Quando a gente estiver louvando, eu gostaria de chamar você aqui à frente. Você que muitas das vezes quer parar. Você muitas das vezes quer retroceder. Você muitas das vezes quer estacionar o seu chamado. Você que muitas das vezes olha e diz, eu vou parar, Jesus.